Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença, sempre é uma alegria saber que você está aqui comigo. Eu te aguardo e volto já, e eu quero te pedir, fica comigo até o final, porque Deus tem mais palavra nesta tarde para o teu coração. Eu volto já e te aguardo. Palavra das 15. Você é sempre bem-vindo aqui comigo, nesta live ou neste vídeo. Que Deus continue abençoando a tua vida. Sempre é uma alegria, é um prazer retornar aqui para transmitir uma palavra para o seu coração. Estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 15 horas, para transmitir a palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus pelos irmãos que estão me assistindo lá da África. Sempre eu lembro aqui, sempre estou orando a favor de todos os nossos irmãos, os irmãos que estão ali na África do Sul, região de Angola, Moçambique. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Também eu quero louvar a Deus pelo pessoal lá da Inglaterra, também da Itália, também da Espanha, Estados Unidos, meus irmãos dos Estados Unidos. Deus te abençoe. É um prazer saber que vocês têm curtido aí a nossa página e também se inscrevido aí, ouvido nossos vídeos aí pelo nosso canal. Que Deus abençoe a tua vida, continue compartilhando, sempre interagindo. A companhia de vocês tudo faz parte do nosso entusiasmo, da nossa força, de nós querermos avançar e ir mais longe, falar mais de Deus, levar o evangelho para os quatro cantos da terra, com a ajuda de cada um de vocês. Eu quero hoje ainda continuar falando aqui sobre a arca do Senhor. A arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. Eu quero também louvar a Deus pelos nossos irmãos de Minas Gerais. Deus te abençoe, todos que estão aqui do lado do estado de São Paulo, Minas Gerais, que Deus abençoe. Você de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Santa Catarina, que Deus abençoe. Você de São Paulo capital, nossos irmãos de São Paulo capital, que Deus continue fortalecendo, dando graça a todos vocês. Amados, a arca do Senhor foi levada por ordem do rei Davi para a casa de um homem por nome de Obed-edom. E a arca ficou ali por 3 meses. E o texto, isso está em 2 Samuel, capítulo de número 6, o versículo 11, que diz que o Senhor abençoou Obed-edom. Abençoou Obed-edom e toda a sua família. E o texto continua dizendo que avisaram o rei, disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então isto despertou no rei Davi em ir buscar a arca e levar a arca ali para a cidade de Davi, para Jerusalém. Tendo em vista que Davi entendeu que o Senhor continuara abençoando ali através daquela arca e que não havia ira ali sobre o fato que ocorreu daquela morte de Uzá. Então foi isso que Davi foi à casa de Obed-edom, levou a arca para Israel. Mas é interessante que Obed-edom recebe esta arca na sua casa, e esta arca fica na casa de Obed-edom apenas 3 meses. Apenas 3 meses. E 3 meses que ela ficou, houve-se uma diferença em tudo quanto Obed-edom tinha. O historiador disse que
o Flávio José diz que Obed-edom era uma pessoa pobre, uma pessoa sem recurso. Mas a partir do momento que a arca entrou na casa de Obed-edom, então Obed-edom começou a prosperar. Foi muito pouco tempo, foi por 3 meses, e tudo aconteceu na casa de Obed-edom. A bênção sobre a casa, a bênção sobre a família, a bênção sobre o lar, a bênção no casamento, a bênção nas finanças, tudo. E eu aprendo aqui, gostaria que você percebesse e entendesse o raciocínio que eu quero aplicar aqui nesta tarde, neste assunto. A arca simbolizava a presença de Deus. A presença de Deus. A arca nossa hoje chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que está em nós. O Jesus Cristo é a nossa arca, é o nosso Deus que está em nossa casa, em nossa presença. O Emanuel, o Deus presente, o Senhor conosco, é Jesus Cristo, é o que está em nossas vidas. Eu quero te deixar uma coisa clara uma vez mais. Eu sei que já é do seu entendimento isto, mas eu preciso passar para você uma vez mais, para despertar em você, porque é normal o ser humano esquecer de algo tão relevante como a presença do Senhor na nossa casa, na nossa vida. É muito importante. O caso de Obed-edom, ele procurou um jeito para hospedar ali a arca. Ele procurou uma maneira para hospedar ali. E é assim mesmo que acontece. Por quê? Porque não é de qualquer maneira que recebem a Jesus na nossa casa. Nós não recebemos Jesus de qualquer forma. Não recebemos Jesus de qualquer maneira. Nós não podemos oferecer a Deus qualquer recepção. Deus merece, é digno de uma recepção louvável, digna, de reverência, porque Deus é aquele que cuida das nossas vidas. Deus é aquele que cuida do nosso ser. Deus é aquele que cuida do nosso interior. Ele cuida da nossa saúde física, ele cuida da nossa saúde mental, ele cuida da nossa proteção, ele cuida dos que estão vinculados conosco, ele nos ouve quando falamos com ele atende a nossa oração, ele atende o nosso grito. O Deus Todo-Poderoso é o Senhor que levanta, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que dá graça, é o Senhor que consola. Portanto, este Senhor é digno de uma recepção divina, de uma recepção amorosa, verdadeira, não falsa, não. Por quê? Porque Deus é poderoso, é maravilhoso quando temos a presença do Senhor em nossa casa. É maravilhoso quando temos a presença do Senhor em nossa casa. Quando a presença do Senhor estar em nossa casa, nós temos quebrantamento. Quando a presença do Senhor é em nossa casa, nós temos reflexão, a gente olha para dentro da gente, a gente entende que a gente é falho, que a gente é pecador e que a gente precisa de perdão, a gente quer fazer alguma coisa para resolver a nossa culpa, porque nós reconhecemos a nossa culpa. Lembra quando Zaqueu recepciona Jesus na sua casa? Ele diz assim: olha, se eu defraudei alguém,
eu quero restituir 4 vezes mais. Então ele começa ali num quebrantamento, porque ele sentia, ele entendia que estava o próprio Deus em sua casa. E eu venho aqui na tarde desse dia para te dizer: recepcione Jesus à altura na sua casa, porque tu serás abençoado no seu casamento, na sua família, na sua finança. Você será abençoado na sua finança, você será abençoado no seu lar, você será abençoado de uma forma poderosa em todas as áreas. Obed-edom foi abençoado, deixa enfatizado aqui, o texto sagrado abençoou e toda a sua família. A bênção de Deus, ela respinga até na parentela, ela respinga em toda a família. Quando a bênção de Deus chega na sua casa, a bênção de Deus é a bênção que vai se estendendo para toda a família. Bendito é o nome do Senhor. Obed-edom soube recepcionar a arca de Deus. Obed-edom trouxe reverência à arca de Deus. Obed-edom foi um homem que foi abençoado com um diferencial. Ela ficou 20 anos na casa de Abinadab e 3 meses na casa de Obed-edom. Somente na casa de Obed-edom é que existe aqui o registro que ela abençoou Obed-edom e toda a família e tudo quanto ele tem. Mas na casa de Abinadab, não está registrado que ele foi abençoado. Então há uma diferencial aqui. Os dois eram conhecedor, ainda que Abinadab ainda mais, porque Obed-edom foi um convertido ali, ele se converteu, mas Abinadab já era seguidor, ele já é descendente de Davi, de Jacó, mas o Obed-edom não. Só que Obed-edom foi abençoado, enquanto Abinadab não tem registro que ele foi abençoado. Então, o que eu quero trazer aqui para nós na tarde desse dia é que você veja crente abençoado e crente não abençoado, mas os dois são crentes. Você veja a parábola de Mateus 25, das 10 virgens, você veja que todas as 10 eram virgens, todas as 10 tinham lâmpadas, mas nem todas as 10 tinham azeite. Então, não foram as 10 que foram abençoadas. Somente 5 foram abençoadas, e não as 10. Porque 5, quando o noivo chegou, encontrou com óleo, com lamparina acesa e com azeite reserva. Mas 5 não tinha azeite reserva. Então, 5 não foram abençoadas. Então, existe uma diferença entre ser crente e ser abençoado. Existe uma diferença em ter Deus e ser abençoado. A bênção de Deus, ela recai sobre aquele que acredita, invoca a Deus. Acredita, aquele que tem reverência a Deus. Aquele que quer ser abençoado por Deus. Aquele que acredita que o querer de Deus é abençoar o seu povo também nesta terra. Se você não crê, você não tem.
Se você crê, terás. Se não crê, não terás. Terás a vida eterna? Sim, você creu na ressurreição de Jesus. Você creu no Senhor como um único e suficiente Salvador da tua alma. Ponto. Você está salvo. Você está salvo. Você tem uma morada no céu se você não desistir no meio da estrada. Mas, falando no material, falando no mundo cotidiano, terrêneo, precisamos exercitar esta fé para as grandezas daqui. Se caso não fizer, não teremos nada. Então, não é pecado você buscar as coisas materiais. O texto sagrado ele é bem claro em dizer: buscar primeiro o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. Ok? Busquei o reino de Deus. Agora, eu vou entrar em uma oração, em um propósito, para eu adquirir a minha casa, para eu adquirir o meu carro, para eu adquirir a minha saúde física, para eu adquirir a minha roupa. Eu vou entrar num propósito com Deus. Eu vou entrar em oração. Eu vou valorizar o Deus que eu sirvo. Eu vou valorizar o Deus que eu sirvo. Esta é a diferença de Deus estar no mesmo, dentro de duas casas, e uma ser abençoada e outra não ser abençoada. Uma ser próspera e outra não ser próspera. No entanto, as duas casas têm a presença de Deus. Deus quer que nós exercitamos a nossa fé. Deus quer que nós falamos com Ele. Deus quer que nós externamos a Ele a nossa gratidão. Deus quer que nós sejamos gratos. Deus quer que nós sejamos fiéis. Olha, uma expressão simples e talvez até corriqueira, embora seja tão relevante, é a pessoa que tem Deus em casa, mas não tem oferta. É a pessoa que tem culto, mas não tem oferta. Ela tem o culto, mas ela não tem oferta. É um culto sem oferta. Aí tem uma pessoa que tem culto, mas tem oferta. Então há uma diferença. E eu não estou aqui querendo colocar ninguém contra a parede, dizendo, como que eu vou ter oferta se eu não tenho oferta? Não, não, não. Você não dá para receber. Ou você não recebe para dar, ao contrário. Você não recebe para dar. Você dá para receber. É isto que a gente tem que entender. Ah, eu vou esperar receber para eu doar. Não, você tem que doar sem ter, doar sem receber, e aí você recebe. Pastor, como eu vou doar sem eu ter? É o seu desejo, é a sua fé, é a sua dedicação, é o seu propósito, é o seu voto. Você doa antes de ter. A Ana, ela não doou o filho. Ela não esperou receber o seu filho para doar. Não, ela doou o filho sem ter o filho. Quando ela abriu a mente, o coração, que ela doou o seu filho, ela tinha culto todo o tempo. Mas chegou num culto que ela disse, eu vou doar o meu filho. Se o senhor me der filho, eu vou doar o meu filho para a obra. Quando ela se abriu, só lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, quando ela doou o filho, aí naquele mesmo instante, naquela mesma hora, ela recebeu o filho. O texto continua dizendo, o seu semblante já não era mais triste. O seu semblante já não era mais triste. Então, depois que ela teve o filho, ela doou o filho. Então, aprendemos aqui, doe para receber.
E não espere receber para doar. Se você não tem, nunca tem, é porque você nunca doou. Quando você começar a doar, você passará a ter. Diferença, duas casas. As duas casas estava a Arca da Aliança. Mas a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e apenas 3 meses na casa de Obed-edom. Obed-edom foi abençoado, diz o texto sagrado. Abinadab não tem registro que ele foi abençoado. Mas para ficar mais esclarecido ainda, quando Davi foi buscar a arca na casa de Abinadab, foram 2 filhos dele levar a arca, ajudando a levar a arca. E foi o acaso, esses 2 filhos que foram levar a arca, um deles era Aiô e o outro Uzá, que era da descendência de Abinadab. Uzá foi o homem que morreu no caminho. A arca ficou na casa dele 20 anos. E agora ele transportando a arca, ele toca na arca e ele é fulminado. Porque Deus não recebeu dele uma reverência sobre a arca, porque a arca só poderia ser tocada por levita. E eu disse ontem, ela não poderia também ser transportada em um carro de bois, ainda que o carro de boi fosse só fosse novo, e os seus bois também, com certeza, mas Uzá morreu fulminado. Então, Uzá, que era filho de... que a arca havia estado na casa dele, Abinadab. Então, aconteceu essa maior tragédia. Agora, eu venho para te dizer, Obed-edom ficou com a arca 3 meses. E o texto é bem categórico em dizer: e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a família. E a notícia chegou ao rei Davi. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui. Tudo que ele possui. Vale a pena ter Jesus em casa. Vale a pena ter Jesus em casa. Vale a pena ter Jesus em casa. Tudo quanto ele possui. E aí o texto diz, por causa da arca do Senhor. Então, Davi foi até lá com uma grande festa, levou a arca de Deus à casa de Obed-edom para a cidade, da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Amados, a presença de Deus faz a diferença dentro da nossa casa. Mas assim, quando aquela passagem lá em Lucas capítulo 15, verso 30, a passagem do filho pródigo, quando o filho mais velho fica sabendo que o pai está fazendo festa pelo filho que estava morto e foi encontrado, pelo filho pródigo que voltou, então o filho veio revoltado e falou com o pai que não concordava, porque ele estava ali, sempre esteve ali e tal, nunca fez festa para ele, enfim. Você conhece a história. O Senhor disse para ele: meu filho, você sempre está comigo. Tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. Em outras palavras, o pai está dizendo, tudo que tinha aqui, você tinha liberdade. Você tinha liberdade de participar de tudo. Mas o filho mais velho, ele não viveu a alegria de estar com o pai. Ele era uma pessoa oprimida, porque ele não tinha uma mente de entendimento.
Tem pessoas que estão com Cristo na casa dele e não desfruta de nada. E na tarde desse dia o Senhor está dando oportunidade. Peça o que tu queres que eu te faça. Peça o que tu queres. Ou o que queres que eu te faça. Jesus está dentro da sua casa e te pergunta todos os dias: o que queres que eu te faça? E você não sabe, não pergunta. Então, você tem Jesus em casa, mas não tem a bênção de Jesus. Enquanto outra casa tem Jesus em casa e desfruta das bênçãos do Senhor Jesus. Que esta palavra fica para reflexão em nossas vidas. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus continue te guardando, te protegendo em todo o tempo. Querido Deus, Pai querido Santo, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor. Senhor da glória, palavra das 15, meu Deus, no coração de todos. Abençoa, visita a casa, visita o lar, visita a família, visita a finança. Visita, meu Deus eterno, o nervo, os ossos, a cabeça, a perna, o nervo ciático, a coluna agora, meu Pai. Cura, porque o Senhor é Deus da cura. Jesus, querido, é no teu nome é que eu repreendo a enfermidade. Toda enfermidade sai agora na autoridade do nome de Jesus. Aonde tu estiver, enfermidade alojada, seja o câncer, seja qualquer enfermidade crônica, incurável pela medicina, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Em o nome de Jesus, enfermidade, eu ordeno que você saia deste físico, deste corpo, desta coluna agora, em o nome de Jesus Cristo.